É o último domingo que eu estou aqui nesse ano. Eu vou sair de férias a partir do próximo domingo, próximo sábado. O conselho me autorizou, mesmo sendo final de ano, é sempre puxado o final de ano, e a gente não costuma tirar férias nesse mês de dezembro, mas algumas necessidades familiares, bem como também um certo cansaço, né, requer que eu descanse um pouquinho. Uma vez um pastor amigo meu falou que quando a gente, como pastor, começa a chorar muito de púlpito é porque a gente não está bem emocionalmente, então é melhor dar uma parada, né? A gente tem passado por momentos muito intensos, né, na nossa vida como igreja, e como pastor a gente tem uma preocupação muito forte de perceber a ação do inimigo tentando atacar e enfraquecer o rebanho, né? E a gente tem o trabalho dessa vigilância, de supervisionar o rebanho, a vida das pessoas, e de trazer palavra de orientação, de conforto, de consolo, né? De exortação, às vezes. Então, eu gostaria de expressar, apesar que não é todo mundo conhece isso, mas expressar a nossa gratidão a Deus pelo privilégio e oportunidade que tivemos de ter o nosso amado pastor Kleiber como pastor da equipe pastoral durante esses 4 anos e meio, né, quase 5 anos que ele passou conosco aqui. A nossa igreja, na última reunião do conselho, fez um voto de gratidão a Deus, né, e expressando o nosso louvor a Deus pelo privilégio de tê-lo tido aqui conosco enquanto pastor durante esse tempo. No boletim trouxemos esse anúncio aqui. Somos gratos a Deus por tudo que nos foi ensinado através da vida, da enfermidade e da partida de nosso amado pastor. Louvamos a Deus pelo testemunho de vida de nossa querida irmã Paloma, uma guerreira, esposa dedicada e fiel e exemplar. Desejamos que o consolo do Senhor repouse sobre sua vida a cada dia. Conte conosco na caminhada de serviço ao Rei, até aquele esperado dia, onde estaremos todos juntos em glória com o Senhor, né? Essa é a nossa esperança, esse é o motivo da nossa alegria em servir a esse Deus maravilhoso. Eu gostaria então, posto isso para vocês, convidá-los a que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, do verso 17 em diante. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 17 em diante. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, Paulo, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós
em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Vamos orar a Deus, nos colocar diante do Senhor nesse momento agora. Pai amado, suplicamos ao Senhor nesta manhã, diante desse culto que prestamos a Ti, manifesta a Tua glória e a Tua graça sobre nossas vidas nessa manhã, Senhor. Que nesse momento, quando abrimos a Tua palavra, para buscar dela orientação, para buscar nela, Senhor Deus, conforto, consolo, alento, direção, instrução para a nossa vida, que o Teu Espírito abra os nossos olhos para compreendermos a beleza da Tua palavra, Senhor. Que ela seja aplicada às nossas vidas, que ela seja exposta com clareza, para que possamos sair daqui fortalecidos, prontos para viver a vida que o Senhor nos tem chamado a viver. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo, que nós não temos a vida preciosa para nós mesmos, contanto que completemos a carreira que o Senhor nos propõe, contanto que completemos o ministério que o Senhor nos confiou, de testemunhar de Jesus a este mundo, Pai amado. Abençoa e fortalece as nossas vidas nesta manhã, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai amado. Amém, amém. Meus amados, eu gostaria de destacar para vocês o verso 24. É a consciência não de um apóstolo, não de apenas um homem particularmente, é a consciência do cristão, é a consciência da vocação pelo qual nós fomos redimidos por Cristo Jesus, é a razão da nossa vida, né? Paulo diz que não tinha a vida preciosa para si mesmo, contanto que completasse a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. É esse texto que eu gostaria de destacar para as nossas vidas nessa manhã, para a nossa reflexão no dia de hoje, de que é para isso que nós vivemos. Nós temos dito a vocês, enfatizado essa verdade, de que o que houve naquela cruz foi a proposta de Deus para a humanidade de desfazer aquilo que foi feito no Éden. No Éden, a humanidade em Adão tomou uma decisão de não viver mais para Deus, mas viver para si próprio. Era isso que estava proposto ali, em comer da árvore da vida e depender de Deus, ou em comer da árvore do conhecimento do mal e viver independente de Deus.
Deus diz que se o homem vivesse na dependência dele, em obediência a ele, ele teria como resultado vida, plenitude, existência com significado e sentido. Se o homem preferisse abandonar isso para viver para si mesmo, ele teria a morte, o vazio, a separação de Deus, a infelicidade, a não realização, a insatisfação, o conflito. Só que a serpente chega para o homem e diz: não é verdade isso. Você pode ter tudo isso sem depender de Deus. Você pode viver por você mesmo e ser igual a Ele. E o homem tomou uma decisão, e a humanidade tem seguido essa decisão. A humanidade perdeu o que Adão tinha, o livre-arbítrio, perdeu a inocência, perdeu a perfeição pelo qual fora criado, e vive agora debaixo do jugo do pecado que marca o ser humano em desobediência e em rebeldia contra Deus. Jesus veio, e a proposta de Deus é essa na cruz. Ele pagou o preço pelo meu pecado, pela minha culpa, e agora me convida a tê-lo como Senhor, a resgatar aquilo que foi proposto quando Deus criou o homem. Ele foi criado para Deus, para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus, e como consequência teria vida abundante. E Cristo Jesus então diz isso. Ele veio, pagou o preço da minha culpa e do meu pecado, e agora me propõe que eu o tenha como meu Senhor, o tenha como Deus da minha vida, coloque de volta quem deve estar no centro da minha vida, Deus. A partir daí, a minha vida não tem sentido se vivida para mim mesmo. O sentido da minha vida é viver para cumprir o propósito daquele que me amou e que deu a vida do seu filho naquela cruz por mim. É essa consciência que Paulo está aqui esboçando e resumindo. Diante do quê? Diante do fato de que ele está se despedindo da igreja em Éfeso ou na Ásia. Paulo acabou as 3 viagens missionárias que a igreja em Antioquia tinha proposto no seu coração para alcançar o mundo romano de sua época. Era o espaço geográfico conhecido do mundo, o Império Romano. E eles estavam cumprindo a ordem de Jesus de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse era o todo mundo da época. E eles então vão, a igreja em Antioquia separa Barnabé e Paulo para essa obra de alcançar o mundo. E eles então saem nessa obra. Evangelizam a região da Bitínia e da Galácia. Primeira viagem missionária. Tentam evangelizar a região da Ásia, que era a região geográfica mais próxima, pela lógica deles. Mas o Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia. E eles então passaram para a Macedônia e Acaia. E pregaram na Macedônia e Acaia. E depois voltaram e pregaram na Ásia. Quando eles acabam tudo isso, Paulo escreve essa carta, Lucas escreve esse livro de Atos para registrar o encontro de despedida de Paulo dos presbíteros que pastoreavam a igreja em Éfeso, na Ásia, capital da Ásia, local central, onde de lá Paulo alcançou todas as cidades e municípios daquela região. Agora Paulo está se despedindo. Não quer ir à Ásia, não quer ir a Éfeso, desculpem. E fica numa cidade próxima chamada Mileto. E de Mileto, ele manda pessoas irem pedir aos presbíteros, aos pastores de toda a Ásia e de Éfeso, que venham a Mileto, para que ele tenha uma conversa, uma reunião, onde ele se despede. E ele dá várias instruções. Mas ele diz que
Vocês sabem como eu me conduzi diante de vocês, mesmo em meio às provações, às perseguições, às dificuldades. Nunca deixei de pregar a palavra de Deus a vocês, tanto publicamente como de casa em casa. Preguei a vocês todo o desígnio de Deus, não deixei nada de fora, ensinei todas as verdades que eu conhecia da palavra de Deus. E agora, diz o verso 22, estou constrangido em meu espírito. Vou a Jerusalém. E Paulo estava indo a Jerusalém levar aquelas ofertas que nós já falamos com vocês aqui, que ele levantou em todas as regiões, e lá em Corinto, para socorrer a região da Palestina, que estava atravessando uma grande necessidade, uma grande fome, uma grande seca. E Paulo leva essas ofertas para socorrer os crentes dessa região. Mas ele está constrangido em seu espírito, continua, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo testifica em meu coração, como resultado das minhas devoções particulares com o Senhor, eu tenho tido a impressão de Deus em mim, que de cidade em cidade, o que eu tenho convicção e assegurado é que me esperam cadeias e tribulações. Essa é a única convicção que Paulo tem aqui. A outra convicção, resultado disso, da sua devoção com Deus, da sua intimidade com Deus, é que eu estou fazendo essa reunião porque eu tenho também a mesma impressão da parte de Deus no meu coração, que vocês não mais verão o meu rosto. Essa é a última vez que eu estou com vocês. Mas ele diz, e aqui é a alma desse texto, desse trecho da passagem da palavra de Deus, o verso 24, onde ele esboça, e eu gostaria de destacar para mim e para você nesta manhã exatamente isso. Não em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, contanto que complete o ministério que recebi do Senhor Jesus. E o ministério que recebi do Senhor Jesus é testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse é o texto que eu gostaria de chamar a sua atenção para que nós pudéssemos fazer uma avaliação de tudo que nos aconteceu nesses últimos tempos. De fazer uma avaliação de tudo que aconteceu nesse nosso último ano. Pastor Lutero trouxe uma palavra, como alguém falou aqui, cirúrgica, na cerimônia de gratidão a Deus pela vida do pastor Icleib na despedida, expondo o Salmo 73, do conflito que bate na alma do escritor sagrado, por ver o prosperar os ímpios e por ver o sofrimento dos justos. E ele disse: Senhor, não entendo isso. E depois, a alma sendo aquietada quando ele se coloca na presença de Deus, em comunhão com Deus, quando os seus pés pisam os átrios do Senhor, e lá ele tem comunhão, lá ele tem a percepção, a visão clara e correta de Deus e dos seus propósitos para a vida. E mesmo ainda não entendendo todas as questões da vida, ele descansa o seu coração no Senhor, ele confia no Senhor, e isso lhe dá significado para a vida. O texto aqui fala do valor da vida. Quando a vida perde o seu valor? É uma pergunta que me veio ao coração quando eu estava meditando nesse texto. A vida é valorosa. A vida é um dom de Deus. Deus foi quem nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Esses dias, a gente tem vivido no Brasil um debate, um conflito por uma decisão do Superior Tribunal Federal acerca do aborto, onde determina, não é? Eu acho que até fazendo voz com outro debate e conflito que tem tido no nosso meio, no que tange a abuso de autoridade,
quem deu, quem disse aos nossos ministros supremos da justiça de que eles é detentor de dizer quando é que a vida começa ou quando é que a vida não começa? Quem lhes deu essa autoridade? Quem lhes colocou no lugar de Deus? Porque o Salmo 139 nos diz que ainda quando a substância é sem forma, ou está tomando forma no ventre da mãe, o Senhor já acompanha, já percebe. Essa é a declaração do salmista diante da beleza e do valor da vida. Vivemos de fato dias difíceis. Mas a vida tem valor porque ela é resultado da criação de Deus. A vida humana tem valor quando ela é resultado de um ser criado à própria imagem e semelhança de Deus. Esses dias no debate aí chamaram a atenção para um detalhe de que uma pessoa nos Estados Unidos é multada se destruir um ovo de águia, porque é um animal ameaçado de extinção. E a multa é muito cara, em dólares. Mas no Brasil, essa comparação que se fazia, né, você pode até matar um feto, até 3 meses de gestação. Tal é a incoerência do comportamento humano diante da vida. Paulo, quando afirma que em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, ele não está desvalorizando o valor da vida. Ele tem consciência do valor da vida. O que ele está dizendo é que a vida vivida para mim mesmo, ela perde o seu valor. E ele está se referindo ao que aconteceu de fato no Éden, quando o homem resolveu viver a vida para si mesmo e não mais para Deus. Quando o homem resolveu romper com Deus e viver uma vida egoísta, voltada para si. E vejam só, a maioria dos nossos conflitos particulares e pessoais acerca do sofrimento, acerca da dor, acerca da morte, é exatamente porque a gente raciocina dessa forma. Eu estou nessa vida para ser feliz. Deus existe para me fazer feliz. Deus existe para fazer com que a minha vontade seja feita. E quando a minha vontade não é feita, eu me entristeço, eu me sinto frustrado. E eu não entendo o porquê das coisas acontecerem de forma negativa contra a minha vida. Porque se Deus é Deus, eu deveria ser feliz. Se Deus é Deus, Ele deveria fazer a minha vontade. É esse o nosso raciocínio como natureza humana caída. Mas Deus vai dizer que o homem não foi criado para viver a vida para si mesmo. O homem foi criado para viver a vida para Deus. E a felicidade é resultado dessa consciência e dessa decisão na vida. E todas as vezes que nós resolvemos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus, trazemos sobre nós o sofrimento. Foi isso que aconteceu no Éden. E é isso que acontece todos os dias na minha e na sua vida. Paulo está dizendo, eu não tenho a vida como preciosa se for vivida para mim mesmo, para fazer a minha vontade. O valor da vida para mim está em cumprir o propósito pelo qual eu fui criado e redimido. Deus. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que ela é preciosa para que eu complete a minha carreira. Ela é preciosa para que eu complete o ministério que recebi do Senhor. E isso é uma consciência particular de Paulo, mas isso é uma verdade para todo cristão. Todos nós estamos nesse mundo aqui com um propósito. Ninguém nasceu nesse mundo por acaso. Existe um Deus soberano que tem a minha e a sua vida debaixo do seu controle. Que Ele lhe criou e me criou com um propósito.
o propósito de Deus para a minha vida, tenho muita consciência disso, é que eu entregasse a minha vida ao ministério pastoral. Mas cada um de vocês foram criados por Deus e Ele tem um propósito na vida de cada um de vocês. E vocês têm uma carreira a cumprir. Vocês têm e nós temos um ministério recebido do Senhor. E isso não é só de Paulo, isso não é só de Cláudio, isso não é só de Kleiber, isso não é só de Lutero, é de todo cristão. E a pergunta mais importante, e a maior preocupação que deveria tomar o meu coração nesta vida, é saber de Deus o que Ele quer de mim. Por que Ele me criou? Para que eu existo? Como eu posso, Senhor Deus, glorificar o Teu nome e honrar o Teu nome com a minha vida? Qual a carreira que o Senhor me tem confiado? Qual o ministério que o Senhor me tem confiado? São essas as perguntas cruciais e mais importantes na vida. Nós já temos falado sobre isso aqui. Os nossos pais espirituais da Reforma, também quando foram elaborar os seus documentos de fé, no momento que era preciso definir a fé para um mundo confuso por causa dos ataques da religião medieval contra o cristianismo protestante, por causa do conceito de liberdade, de que cada nação poderia estabelecer sua própria igreja ou sua própria religião. E por isso surgiu as diferentes denominações protestantes na Europa do século XVI. Mas eles disseram, cada uma das nações que estabelecerem as igrejas precisam ter uma confissão de fé. Precisam deixar claro o que creem acerca da Escritura. E todos os países que aderiram à reforma protestante, que estabeleceram suas igrejas nacionais, eles escreveram as suas declarações de fé. É como eles interpretavam a Escritura. Porque havia um princípio áureo, um princípio que norteava todos os protestantes, que partiam disso para estabelecer com liberdade as suas religiões nacionais. Que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Nisso não há negociação. Isso é imprescindível, isso é absoluto, isso é fundamental. Então, a partir da palavra de Deus, eles elaboraram as suas confissões de fé. E o protestantismo reformado, do qual nós somos resultado disso, declaravam em seus catecismos, como a primeira questão básica, é definir exatamente isso: qual é a razão da existência do ser humano? Para que nós existimos? E a resposta não podia ser outra. Baseado na Escritura, a razão da nossa vida é a glória de Deus, é viver para Ele, é colocar todo o nosso esforço, toda a nossa energia, todo o nosso vigor, toda a nossa alma, toda a nossa vontade para Deus. Entendendo que Jesus deixou claro isso quando resumiu os mandamentos: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a vontade, com todo o entendimento. Isso é viver para a glória de Deus. Isso é depositar a minha vida ao serviço do Senhor. E aqui a gente entra na segunda questão. Deus é soberano e livre para fazer da minha vida o que Ele bem entender nos seus propósitos e planos. Contanto que essa minha vida e os seus propósitos sirvam para a glória do seu nome. E agora aqui eu queria trazer alguns argumentos para que a gente pense nisso. Paulo tem essa mesma consciência, que é uma consciência particular, mas é uma consciência também básica e geral para todo cristão. Não é Paulo que tem que ter apenas essa consciência de que não tenho a vida preciosa para mim mesmo. É todo cristão. Não é apenas Paulo, porque era um apóstolo, que diz que a minha vida tem significado e valor no momento em que eu completo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus.
Porque o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, apesar de ser apóstolo, apesar de ser vocacionado ao ministério, no que ele tange aqui é uma missão e um ministério que todo cristão recebeu de Jesus. Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Todos nós fomos chamados para testemunhar o evangelho da graça de Deus, para viver na nossa vida como um testemunho vivo dessa verdade, para que as pessoas vejam em mim, para que as pessoas vejam em você a glória de Deus. É esse o ensino de Jesus. Brilhe a sua vida diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras, a sua vida, a sua conduta, o seu comportamento, o seu testemunho, e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Isso não é só um ministério confiado a Paulo como apóstolo, ou a pastores como pastores, é a todo cristão. Eu vou glorificar a Deus como apóstolo Paulo, eu vou glorificar a Deus como pastor de uma igreja local. Você vai glorificar a Deus como um profissional na sua área de serviço e testemunho, como pai em casa, como marido na sua relação familiar. Você, irmã, vai glorificar a Deus como esposa no seu lar, como mãe na sua casa. Filhos, vocês vão glorificar a Deus como filhos diante de uma família, como estudantes na escola, como profissionais no seu trabalho. Nós vamos glorificar a Deus testemunhando onde Deus nos colocar. E aqui vem, meu querido, que não há nenhum tipo de garantia de que, vivendo a minha vida para essa glória, eu não vou enfrentar dificuldades. Ao contrário, a Bíblia nos fala que ser cristãos é ter a disposição de seguir a Cristo e tomar a sua cruz. O que Deus fez quando entregou ao seu filho o ministério de se fazer homem, de vir a esse mundo? Deus lhe entregou uma missão na vida, de sofrer e de morrer numa cruz, sendo ele justo, e ele veio cumprir essa missão. O profeta Isaías fala que ele foi desfigurado, ele sofreu, e Isaías está retratando o momento daquele último dia fatal na vida de Jesus. Olhávamos para ele e não víamos nele nenhuma formosura. O seu semblante estava desfigurado. Ele sofreu, ele foi torturado, ele apanhou, lhe humilharam, bateram nele com chicotes, encravaram em sua cabeça uma coroa de espinhos, esmurraram ele, cuspiram nele, o açoitaram, rasgaram-lhe as suas costas com os açoites dos chicotes. Depois colocaram sobre ele uma cruz pesada, onde ele, humilhado, foi levando essa cruz diante das ruelas da cidade de Jerusalém até um monte Calvário fora da cidade. E lá ele foi cravado naquela cruz. Esse foi o propósito de Deus para ele próprio, para o seu filho. E Jesus nos diz, e a palavra de Deus nos diz em Atos, que os crentes lá de Antioquia, pela primeira vez no Novo Testamento, e a partir de então, foi esse o nome que se deu àqueles que seguiam a Jesus. Eles foram chamados de cristãos. Cristão significa exatamente ser como Cristo, ser identificado com Cristo. E como é que eu sou identificado com Cristo? Quando eu vivo a minha vida não mais para mim mesmo, mas para a glória de Deus e para Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo às igrejas, diz que deveríamos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele quem era, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, não reivindicou os seus direitos de Deus, mas a si mesmo se humilhou e tornou-se obediente a Deus até a morte,
e uma morte vergonhosa de cruz, sendo Ele justo, sendo Ele santo, sendo Ele Deus. Jesus fala para os seus discípulos que se o mundo vos odiou, se o mundo odiou a mim, odiará também vocês. Mas não percam ânimo, eu venci o mundo. Eu venci a morte e lhes dou a garantia da vida eterna. A vida aqui, diz Paulo, é curta, é momentânea. E como testemunhou o pastor Russell Shedd nesse último mês também, que partiu para o Senhor, dizendo: irmãos, eu tenho passado tanto sofrimento nos últimos 4 meses dessa minha doença, como eu nunca passei antes. Mas eu dou graças a Deus pelos meus sofrimentos, porque eles não podem ser comparados com o sofrimento do meu Senhor. E ele testemunhou com o texto que nós conhecemos, né? Os sofrimentos da vida presente não podem ser comparados com a glória que nos está prometida na eternidade. E o que é essa vida aqui em comparação com toda a eternidade? O meu Senhor conquistou a eternidade para mim, quando entregou a sua vida na cruz do Calvário. Então, nós precisamos, de uma vez por todas e de forma definitiva, entender que ser cristão não significa viver uma vida isenta de sofrimento. Isso não é verdade. Os primeiros cristãos pagaram com o seu sofrimento e com a sua vida o fato de estarmos aqui hoje livres e cultuando a Deus. Morreram as tuias, caçados, humilhados, violados nos seus direitos, expostos à vergonha pública nas arenas romanas, devorados por feras, queimados vivos em tonéis, crucificados, mortos em fogueira, dilacerados por feras, para servir de alegria para o mundo ímpio. Nós não sabemos o que é o sofrimento nesses níveis. E o apóstolo Paulo, vivendo com a igreja nesses dias de sofrimento, diz o que é o sofrimento presente comparado à glória que há de ser revelada para a gente. Então, por que eu digo isso? Porque eu sei que a expectativa do nosso coração, as nossas orações, o nosso clamor diante de Deus, era esse: pastor, nós queremos ver o Senhor, ou Deus, nós queremos ver o Senhor curar a vida do nosso pastor. Era o clamor, o desejo de cada coração aqui presente, eu sei disso, e a gente orou por isso. E a pergunta vem: mas por que Deus não fez? Porque Deus queria glorificar o nome dele como glorificou na vida do pastor Ikleiber, do jeito que foi. Dentre os 12 apóstolos de Jesus, ele investiu mais particularmente na vida de 3, que a gente aprende desde a escola dominical, né? Quando aprende aquela musiquinha de Pedro, João e Tiago no barquinho, né? A gente aprende desde cedinho. Esses 3 foram particularmente dos 12, aqueles que Jesus mais se aproximou, que Jesus mais investiu, que Jesus mais trabalhou e tratou nos seus corações. O primeiro a morrer deles foi Tiago. O último a morrer dos apóstolos foi João. E João foi o único deles que morreu sem martírio. Todos os outros foram martirizados pelo testemunho de Cristo que eles davam. Ninguém negou a fé. Todos eles serviram de exemplos para isso, mas aprove a Deus fazer com que João morresse de velhice.
Depois de tanto sofrimento, ele sofreu muito. Nós estamos estudando o Apocalipse, escrito por ele, num momento de muito sofrimento de alma. Pela igreja que estava longe, sofrendo, debaixo dos ataques do diabo, do mundo, e João impedido de poder ajudar de alguma forma, preso na ilha de Patmos. E Deus, para consolá-lo, revela-se a João e diz: João, refrigera. Refrigera, porque Deus é bom. Essa é a mensagem do Apocalipse que a gente tem estudado. Ele está no controle de todas as coisas. Aquieta a tua alma. Os pastores estão na mão dele, os anjos da igreja estão na mão do Senhor. A igreja sofrerá perseguição por breve tempo. A igreja sofrerá os ataques do diabo, mas ela é vitoriosa, permanece o princípio. E nós estamos aqui 2000 anos depois para testemunhar isso. O mundo, o diabo, não vencerá a igreja de Deus. Ela será triunfante, ela será gloriosa, ela será como uma noiva ataviada diante do seu Senhor. Mas Deus quis levar Tiago. E alguém pode dizer, qualquer orientador de empresas, qualquer consultor de empresas, de treinador de liderança, vai dizer: se for olhar por esse prisma humano, Jesus gastou tempo numa pessoa que morreria, que seria o primeiro a morrer. Não era melhor ter escolhido o outro? Olhe, Deus é Deus, tem controle sobre todas as coisas. Sabia que Tiago seria o primeiro a pagar com a vida desde os tempos eternos, mas ele preparou Tiago para isso. E é numa situação tão interessante. Tiago é preso, né? E é passado ao fio da espada. Pedro é preso, e o Senhor dá uma libertação a Pedro espetacular. Os anjos entram na prisão, anestesiam todo mundo, abrem-lhes as cadeias, as grades, solta-se as algemas que prendiam Pedro, e Pedro sai ali, que nem percebeu o que tinha acontecido, só quando chegou lá fora é que viu o que aconteceu, que entendeu o que aconteceu. Deus é o Deus que queria glorificar o seu nome na libertação de Pedro daquele jeito, e Deus é Deus que glorificou o seu nome na morte de Tiago. Deus é Deus. Jesus mesmo, conhecendo plenamente a profecia de Isaías, que foi escrita 700 anos antes dele vir ao mundo, que ele citou essa profecia, citou esse livro quando estava em Cafarnaum, na sinagoga. Ele cita o texto e diz: se aplica a mim o texto. Ele tinha consciência disso, mas na hora do sofrimento, no Getsêmani, a sua alma em agonia, ora a Deus: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Eu sei que eu vim para esse momento. E ele não está falando de morte física, querido. Jesus não está com medo de sofrer fisicamente. O que estava em jogo ali é ele receber do Pai o juízo, a ira, e cair sobre ele todo o pecado do mundo. Esse é o problema. Ele é santo. Isso é coisa estranha, a natureza dele, e ele tinha que enfrentar isso, por amor a mim e a você. E isso não foi sem sofrimento e agonia. Mas a mesma profecia de Isaías, que ele tão bem conhecia, diz que ele viu o fruto, o resultado do seu penoso trabalho. Vidas salvas, gente redimida, resgatada da condenação, e ele teve prazer e se alegrou em contemplar o resultado do seu sofrimento. Eu ouso dizer para vocês, porque isso foi para mim, e como pastor também eu tenho visto na vida de vocês, tenho acompanhado
as declarações, as expressões de gratidão a Deus nas redes sociais, nos Facebooks, dos jovens, dos adultos, dos adolescentes aqui da igreja. Algumas expressões, como eu vi alguém postar assim, nós orávamos por um milagre e Deus fez muitos milagres nas nossas vidas. Lia um adolescente dizer assim: eu admirava o pastor Kleber, para mim é como se ele soubesse toda a Bíblia de cor, e isso me estimulou a querer conhecer mais Bíblia, a ler mais a Escritura, a guardar mais no coração. Ouso dizer a vocês, meus irmãos, que a igreja foi muito mais edificada com todo o sofrimento e até a morte do pastor Kleber do que se ele fosse curado. Eu ouso dizer isso a vocês em nome de Jesus. Por mais que isso nos cause dor, a dor da separação, da momentânea separação ou perda, mas Deus glorificou o seu nome através do sofrimento e da morte do nosso pastor querido. E como isso impactou a vida, como isso levou muitos de vocês, quase toda a igreja, a maturidade, a crescimento, a aprender a depender de Deus, a confiar no Senhor e nos seus propósitos. Nós esperávamos, como alguém colocou, uma cura humana, terrena. Mas o nosso amado experimentou a grande promessa e o grande momento e a grande cura que todos nós esperamos. Poder chegar diante do nosso Deus, sãos, livres do pecado, com o corpo glorificado, perfeito, diante do nosso Deus, e viver assim toda a nossa eternidade. É por isso que Paulo está dizendo isso aqui, e que todos nós precisamos chegar nessa consciência. A vida não é preciosa para mim mesmo. O valor e a preciosidade da vida está no fato de que eu complete a carreira que me foi proposta e cumpra o ministério que me foi confiado, de testemunhar. E vejam bem aqui, o que nós temos visto nesses dias é o testemunho de ser parecido com Cristo, de ser como Cristo, de viver também os conflitos, as agonias do sofrimento, mas passar pelo sofrimento íntegro, passar pelo sofrimento amadurecido, aperfeiçoado, forjado em nós o caráter de Cristo Jesus. Por 2 ou 3 situações, o apóstolo Paulo passou por despedidas. Essa foi uma delas, a primeira. Depois ele passa por uma outra despedida, quando escreve a carta aos Filipenses. E quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 1 dessa carta, nos versos 12 aos 26, olha comigo aqui, a preciosidade do texto. Paulo está preso, sofrendo, ameaçado de ser executado pelo Império Romano, e ele escreve à igreja em Filipos, e no capítulo 1 da sua carta, no verso 12, diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Há alguns, efetivamente, que proclamam Cristo por inveja, por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, e sabendo que eu estou impossibilitado disso, eles fazem no meu lugar, pregam com mais ousadia. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia,
insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias com isso. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. E o que é ser envergonhado? É ficar preso? Não. Ser envergonhado para Paulo está aqui. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer por minha vida, quer por minha morte. Paulo está dizendo, eu não serei envergonhado, quer eu viva, quer eu morra. Deus vai me dar graça para eu pregar a Cristo, para eu testemunhar de Cristo, e a minha vida ou a minha morte glorificará o nome dele. Porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo está se despedindo da igreja, porque está ameaçado de morte, é uma possibilidade de fato dele ser executado. E ele diz, Cristo será glorificado quer na minha vida, quer na minha morte. Mas ele diz, eu estou em conflito, porque nesse momento a consciência que eu tenho que a minha vida ainda tem utilidade, e que o Espírito Santo de Deus me testifica isso. E eu estou certo por causa disso, que eu serei libertado. E foi. Mas no terceiro momento que o apóstolo Paulo escreve se despedindo, que é o texto que se encontra em 2 Timóteo 4,7, aí você vai ver um apóstolo Paulo com outra consciência, testemunhada pelo Espírito de Deus em seu coração, de que agora não, agora eu cheguei ao final da minha carreira e ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Ou versículo 6, 7 e 8, desculpem. Agora sim, é uma carta de despedida e uma carta de ponto final. Não tem ponto e vírgula, não tem mais vírgula. Agora chegou ao fim. Paulo tem consciência disso. O Espírito testificava no seu coração isso. E ele escreve no verso 6 do capítulo 4 da segunda carta a Timóteo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqui Paulo fala de carreira. Lá ele disse, não tenho uma vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Aqui ele está dizendo, a minha carreira foi completa. Tenho consciência disso. Combati o bom combate da vida cristã. Testemunhei de Cristo Jesus nos sofrimentos, nas angústias, nos açoites, nas prisões. Combati o bom combate, completei minha carreira, guardei minha fé. Estou pronto, Senhor. Pedro morreu crucificado depois de algum tempo, de cabeça para baixo, diz a tradição. Tiago, logo no começo, passou ao fio da espada. João morreu na velhice, sem martírio, mas com muito sofrimento. O apóstolo Paulo morreu decapitado, segundo a tradição, como cidadão romano, logo após essa carta.
Jesus diz que os profetas do Antigo Testamento todos foram mortos pela própria nação de Israel, que se rebelava contra eles. Nós fomos chamados para glorificar a Deus, irmãos. Mas os planos da nossa vida não pertencem a nós não sabemos como. Como é que eu vou glorificar a Deus? Não sei. No que tange ao meu futuro, no que tange aos propósitos de Deus para a minha vida, eu só sei de uma coisa: eu preciso me manter firme e fiel, confiando no meu Deus, que Ele tem controle sobre todas as coisas, que a minha vida Ele conduzirá em triunfo, que eu não serei envergonhado, eu não envergonharei o Evangelho, eu testemunharei fielmente de Cristo Jesus, do seu amor. Eu direi sempre, até o último momento da minha vida: Deus é bom. A nossa vida passa a ter significado quando tomamos consciência que devemos viver para o Senhor e não para nós mesmos. E isso independe de situações favoráveis ou não. Somos chamados cristãos porque somos como Cristo. E Cristo abriu mão da sua glória e da sua felicidade para fazer a vontade de Deus. E se deu numa cruz, se deixou morrer numa cruz, se deixou matar. Mas Ele disse: ninguém tem poder sobre a minha vida, eu que dou voluntariamente a minha vida. Eu preciso também ter essa mesma atitude no meu coração. Eu preciso dar a minha vida voluntariamente ao Senhor, para dizer: Senhor, faça da minha vida segundo o teu propósito, segundo o teu querer. Me dê graça necessária para que eu possa me manter firme e não envergonhar o Evangelho e não ser envergonhado. Me sustente para que eu não possa servir de mau testemunho para o Senhor e para a tua glória. É o sentimento do salmista quando diz: Senhor, não sejam envergonhados por minha causa os que te buscam, os que esperam em ti. Não deixe que eles sofram vexame por causa de mim. Glorifique o teu nome através da minha vida. Precisa ser essa a oração do meu coração e a convicção da minha alma. Não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira que me foi dada por Deus, contanto que complete o ministério que o Senhor me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Em todas as coisas, seja Deus glorificado. Em todas as coisas, eu e você tenhamos a nossa vida na mão de Deus e na presença do Senhor. Não importa o que virá, importa que Deus seja glorificado. Porque eu não posso comparar os sofrimentos dessa vida presente com a glória que me espera na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que a gente tenha a mesma convicção que o apóstolo Paulo, no seu último momento, registrou. Combati o bom combate, completei a carreira que Deus me confiou, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Que Deus nos renove. Que Deus nos faça seguir em frente, confiados, amadurecidos, aperfeiçoados no Senhor Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos colocar nossa vida diante dele. Vou pedir ao pastor Lutero que nos eleve a Deus em oração. Ele também que vai nos conduzir na ministração da ceia do Senhor. Senhor Deus, Tu és o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Tu és o autor da vida. Tu és o Senhor da igreja, o Senhor da história, o Senhor de todo homem. O Senhor dá a vida, o Senhor tira a vida. O Senhor é bendito em todo o tempo.
Dá-nos a graça, Pai. Dá-nos a graça de chegarmos a esse ponto, essa convicção, essa disposição do apóstolo Paulo, entendendo que nossa vida só terá sentido quando vivida para o louvor da Tua glória, para Te agradar em todas as áreas de nossa vida. Aplica ao nosso coração a Tua palavra, Senhor. Conforta aqueles que sofrem, fortalece a fé, dá-nos a graça de descansarmos na Tua soberania, porque os dias dos anos da nossa vida estão nas Tuas mãos. E nós queremos viver cada dia para o Teu agrado, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.